Olá, profissional SST, aqui é o professor Herbert Bento da Escola da Prevenção. Tudo bem com você? O objetivo desse vídeo é fazer um tutorial, ensinar como usar uma planilha que se chama Checklist Inicial Preliminar de Segurança do Trabalho. Vou abrir aqui a planilha para você reconhecer. Muito bem, aqui está a planilha, mas antes eu queria só mostrar onde que você baixa a planilha, tá? Essa planilha ela é incluída no pendrive Segurança do Trabalho 2023. Se você tiver com o pendrive aí no seu computador, você vai encontrá-la no módulo bônus 5, Checklist Inicial Preliminar. Ou você pode também baixar da área online. Todo o pendrive da Escola da Prevenção inclui também uma área online, onde você pode baixar o material. Essa área online é isso que você vê aqui na tela. Você vai baixar aqui no bônus 5, Checklist Inicial Preliminar. Tá aqui o link para você baixar a planilha. Bom, a partir do momento que você baixou a planilha, o que você vai fazer? Você vai assistir aqui esse tutorial junto comigo para entender como que ela funciona. Bom, antes de mais nada, qual é a ideia desse checklist inicial? Isso está muito bem explicado, tá? Aqui embaixo, olha só. Eu coloquei essa observação aqui e a gente pode até ler isso aqui juntos. Olha, esse checklist ele tem caráter inicial e preliminar. Use-o quando for atender uma empresa pela primeira vez. Então imagina que você chegou numa empresa que você não conhece, você não sabe aonde essa empresa tem problemas, então esse checklist aqui é uma boa opção para você começar o trabalho. Ele também pode ser útil para empresas que estão começando a investir em SST. Quando você chega naquela empresa que nunca deu muita atenção para a segurança do trabalho e você precisa rapidamente encontrar os problemas, tá? Então, eu até digo aqui, existem mais exigências nas normas regulamentadoras do que as que estão apresentadas aqui nesse checklist. Porque se ele é um checklist inicial preliminar, se você for colocar todos os requisitos e todas as NRs, você não vai acabar nunca. Você quer rapidamente, em poucas horas, ter o panorama. Então, o que eu fiz? Eu peguei as principais NRs e os principais requisitos dessas NRs, tá? Como o próprio nome diz, né? Checklist inicial preliminar, tá? Então, esse checklist ele vai apontar os principais problemas e aí você detectou as NRs que tem mais problemas, aí você pode aprofundar. Se você possuir algum dos nossos pendrives específicos para NRs, então você tem lá os checklists completos de cada NR, como por exemplo da NR12, NR18, por aí vai. Aí você pode pegar e aplicar aquele checklist, que vai ser já um trabalho mais aprofundado, também mais demorado e mais caro para você cobrar. Então, olha só, nos grids que estão aqui em cima, perceba que eu não coloco todas as NRs. Eu coloco a NR1, NR4, NR5 CIPA, 6 EPI, 7 PCMSO, eu já pulo a 8, que é edificações, que não é tão importante, bota 9, 10, 11, 12, pulei a 13 e a 14, porque também não é tão comum, né? 15, 16 e por aí vai, tá? Aí você vai falar assim, mas na empresa que eu tô indo tem algumas NRs, como a 13, por exemplo, Caldeira, que eu queria ter. Aí tem esse grid aqui no final, olha só. Tem esse grid aqui para tratar, eu deixei ele aqui como se fosse um grid coringa, exatamente para tratar dessas NRs específicas. Então você pode colocar aqui os itens que você acha importante. E aí você vai cobrir também algumas itens de NR específico. Então, tendo dito isso, tendo feito essas preliminares, vamos lá. Bom, aqui tem um espaço para você colocar alguns dados cadastrais da empresa. Como esse é um checklist para uso interno, tá? A gente não vai puxar muitos dados preliminares aqui, dados cadastrais, vão ser dados mais básicos. Um espaço para você colocar o logo da empresa, o logo da sua consultoria. E aí, olha só. Aqui o checklist me dá a nota geral e quantos itens estão sendo avaliados, tá? Conforme, não conforme. A nota geral, nada mais, nada menos é do que a quantidade de itens conformes dividido pelo total de itens aqui, 84 itens.
E aqui você tem um gráfico, né, de quantos itens eu estou deixando como não aplicáveis, conforme e não conformes aqui, uma pizza, e aqui também tem esse gráfico de barras verticais aqui, que ele é de não conformidades por NR. Então, nesse exemplo fictício que a gente está fazendo aqui, eu encontrei 7 não conformidades, por exemplo, na NR5 CIPA. Então, o que isso aqui indica? Opa, a gente precisa dar uma olhada na questão da CIPA nessa empresa, primeiro, né? Seria o principal problema que se destaca aí. Então, é para isso que esse checklist serve. E aí, aqui na aba Resumo, nós temos basicamente as informações anteriores com um pouco mais de detalhe, aqui mostrando a quantidade de não conformidades, tá? Mas aqui só na aba Checklist você já tem uma visão bem boa do que está acontecendo. Então, olha só. Primeiro eu quero... Vamos olhar aqui para a NR5, por exemplo, tá? Perceba que eu tenho aqui, dos 10 espaços para colocar requisitos, eu preenchi 9, deixei um como não aplicável. Então, nesse exemplo aqui, a empresa está com 63% de acerto. Então, a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: se eu resolver um determinado requisito, então, por exemplo, no caso da CIPA, né, evidências da verificação dos ambientes e das condições de trabalho, que seria o requisito 531. Se eu marco ele como conforme, e ele deixa de estar não conforme, perceba que a nota geral da empresa já subiu. À medida que você vai resolvendo as não conformidades, a nota geral aqui vai subindo. Todos os requisitos eles são editáveis, então perceba, se eu escrevo qualquer texto aqui, ele passa a enxergar que tem mais um item a ser avaliado, então ele está pegando só os itens que têm texto, os itens que não tem texto ele não está pegando. Então, a partir do momento que eu coloquei esse requisito aqui, aumentou para 85 itens. E aí ele está ainda como não aplicável, então ele não alterou a nota, percebe? Continua com 63%, mas se eu coloco ele como não conforme, por exemplo, aí nós já baixou a nota, coloquei mais uma não conformidade, 62,2%. E aí eu vou fazer de novo aqui, por exemplo, na NR4 vou colocar um outro requisito da NR4, aumentou mais um item, a nota não mudou, porque ele está como não aplicável aqui. Mas aí se eu coloco conforme, se eu marco essa linha como conforme, melhora já a minha nota geral. Vamos dar uma olhada no que acontece. Eu estou com 86 itens sendo verificados. Se eu deleto uma coisa que está escrita aqui, por exemplo, na parte de NRs específicas, aqui em cima, no total de itens, cai novamente para 85. Uma coisa que você pode querer fazer, é caso você não use esse quadro de NR específicas para nada, você pode deixar eles todos assim vazios, porque aí esses itens não vão contar aqui. Aí ficam só 72 aqui nesse caso que eu estou fazendo. Deixa eu apagar aqui. Então, quando você baixar a planilha, ou abri-la a partir do pendrive, se esses campos aqui estiverem zerados, conforme eu estou deixando aqui agora, você vai enxergar aqui o total de 70 itens. Ou seja, ele está contando só os itens onde tem texto, tá bom? Tem esse percentual aqui também, que é dentro da NR1. Então, dentro da NR1 eu tenho 67% de conformidade. Uma observação interessante é que em todos os requisitos, aqui no final do requisito, entre parênteses, eu coloquei o item. Se você depois vier a inserir novos requisitos aqui, da NR4, enfim, de qualquer NR, eu recomendo que você faça isso, para caso a empresa pergunte, mas onde isso está escrito? Você tem esse item aí indicado. Então era isso. Esse é um checklist muito útil, muito interessante, prático, que vai te ajudar a ter uma visão rápida. Você consegue responder isso aqui, talvez em poucas horas, dentro de um dia você termina isso aqui, chegando na empresa, e que rapidamente vai te dar um bom panorama de como a empresa está em segurança do trabalho. E como você pode ver, a operação dele é muito simples, é muito tranquilo de mexer, de manipular essa planilha, manipular esse checklist. Tudo bem? Então é isso.
Lembrando que, se você é proprietário do pendrive de segurança do trabalho 2023, você pode mandar suas dúvidas lá pelo nosso WhatsApp. E não deixa depois também de dar uma conferida aqui no nosso blog Escola da Prevenção, onde a gente está sempre colocando conteúdos SST novos. Um grande abraço e até um próximo vídeo.